capítulo de número 14, versos 22. Enquanto os irmãos procuram, nós estaremos orando ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade de estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, Pai, para entregar o recado do céu. E nós queremos nos alimentar também, Senhor. Queremos que todos que adentraram por essa porta possam receber respostas, possam receber bênção, possam sair daqui, Senhor, cheio do Teu Santo Espírito, possam sair daqui saciados. Por isso, Senhor, eu te suplico, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite, tenha liberdade total, Pai, como teve liberdade no louvor e na adoração. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na minha vida, Senhor. Pai, eu te suplico, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Senhor, nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Nos humilhar pela nossa nação Brasil, nos humilhar, Senhor, pelos nossos governantes, nos humilhar, Senhor, Pai, pela mudança, Senhor, desse país. Nos humilharmos, Senhor, para que as igrejas, Pai, possam ser igrejas gloriosas, vitoriosas, igrejas verdadeiras, Senhor, noivas ataviadas, Senhor. Pai, nós entregamos, Senhor, a nossa vida diante de Ti, como nos entregamos também, cada um que adentrou por essa porta, do menor ao maior, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, livro de Mateus capítulo 14, uma mensagem, um texto bem conhecido dos irmãos, mas eu tenho certeza que Deus tem algo profundo. O tema é: leva-me mais profundo. Então aí, uma irmã começa, os irmãos aqui começam a ministrar, eu falei: Jesus, só falta pregar, né? Leva-me mais profundo, amém? Então nós vamos ler a palavra de Deus, Mateus 14, 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era, amém. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram assustados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus tem uma palavra extraordinária nesta noite para você e para mim, né? Então, leva-me mais profundo, que Deus possa falar ao seu coração nesta palavra, que Deus possa falar ao meu coração. Por isso eu te peço nesta noite, que você possa ficar atento e em espírito, para que Deus possa trazer respostas e possa te entregar a sua bênção. Queridos, nós vamos falar um pouco da região
a qual estivemos lá e sabemos como é a região, mas o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, é um extenso lago de água doce, localizado no distrito norte de Israel. A profundidade é de 48 metros, ok, irmãos? O comprimento de 21 metros de comprimento, a largura de 12 quilômetros, 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Quando eu falei 48 metros de profundidade, irmãos, você começa a imaginar que não é brincadeira. Por isso que eu falei, o tema dessa mensagem leva-me mais profundo. Então, porque algo é extraordinário que Deus estava fazendo. Mas nós sabemos que Deus estava conversando com algumas pessoas e curando, fazendo grandes milagres ali naquela localidade. Porém, irmãos, naquele momento, o Senhor, Ele precisava de um tempo com Ele. Ele precisava de orar, Ele precisava de buscar a palavra, buscar a presença do Pai. E ali naquele momento, Ele dá uma ordem aos seus discípulos que atravessassem para o outro lado, né, irmãos? Então, naquele momento, entraram na embarcação e começaram aí para você ver como que o lugar é longe, é uma longa distância, né, ali. Que eu quero que você entenda que temporais repentinos, tais como o que os discípulos enfrentaram, que nós lemos aqui, não são incomuns. Rodeados de montanhas, né, as perturbações atmosféricas e os fortes ventos que descem pelo vale do Jordão, procedentes do Monte Hermon. Então, irmãos, você imagina, mas não é um mar, não, uma praia de água salgada, não. Mas 21 quilômetros de comprimento, por 12 quilômetros de largura, rodeado de montanhas, irmãos. Então, quando tem uma tempestade, os ventos que descem as montanhas, irmãos, aí muitos barcos, muitas embarcações que afundaram e até os dias de hoje não são achados. Conseguimos ali em Israel observar uma das embarcações, ou duas das embarcações de 2000 anos que foram encontradas, né, num estado, né, perfeito, pode-se dizer, porque pelo tempo de 2000 anos atrás era para estar completamente destruído, mas eles conseguiram achar, né, duas embarcações, uma só a popa e o outro completo, o tamanho original. E nós podemos imaginar como que era construído aquelas embarcações. Eram embarcações, né, bonitas, embarcações fortes, embarcações que aguentava 12 homens ou 15 homens, mas embarcações que aguentava também as tempestades. Porém, irmãos, nós também observamos que não é fácil aquele lugar, mas o que Deus Ele traz para nós nesta noite é que o dia estava bom. Vira para o seu irmão que está do lado e diz assim: o dia estava bom. Queridos, o dia estava bom. Jesus tinha cumprido sua agenda, a agenda ministerial de Jesus. Você imagina, né? Curava um, chegava a 10, né? Aconselhava um, chegava a 50, né? Um estava passando por uma tribulação, estava endemoniado, Jesus expulsava um, chegava mais lunáticos e problemáticos, buscando a Jesus para que Jesus pudesse resolver algum problema, né, queridos? E eu tenho falado, irmãos, existe, né, para alguns o Jesus de gaveta, né, e para aqueles que creem no Senhor Todo-Poderoso, é o nosso Deus maravilhoso. Mas o Jesus de gaveta, irmãos, nós temos observado que esse Jesus de gaveta, ele é usado por muitos crentes. E como nós, essa igreja não é igreja formada de crentes, então eu acredito que neste lugar ninguém tem o Jesus de gaveta. Então o Jesus de gaveta não é nenhum crucifixo, não é nenhum quadrinho, não é nenhum santinho. O Jesus de gaveta é aquele que nós usamos quando precisamos.
Quando nós precisamos de um favor, nós abrimos a gaveta, uma gaveta especial, e tiramos o Jesus da gaveta para que Ele possa nos entregar algo, principalmente um favor, uma cura, uma bênção, um emprego, né, uma libertação, uma vitória, um casamento, né, um noivado, um namoro, uma restauração completa, uma casa, um carro novo, né? Nós tiramos Jesus da gaveta e para que Ele possa ali nos servir, para que Ele possa nos consertar. E muitas vezes, né, eu já vi Jesus mecânico, Jesus técnico de manutenção de geladeira, de televisão, né? E tudo Jesus conserta, Jesus. Eu falei Jesus, e eu falo, rapaz, esse Jesus de gaveta, ele é fantástico, né? Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Jesus que nos comprou. É diferente, irmãos. Esse Jesus, Ele nos comprou com sangue, e nós somos preciosos para Ele. Esse Jesus, né, Ele é o meu Pai. Esse Jesus, Ele cuida de mim, e esse Jesus eu obedeço a sua voz e as suas ordenanças. Então é o Jesus que eu estou pregando aqui. Então vocês repararam que Ele estava ministrando junto com os seus discípulos, e ali os discípulos vinham, eram discípulos auxiliares, era uma escola de profetas, discípulos, de apóstolos, né, que ali tinha uma grande multidão que seguia, e Jesus, né, ele chegava e ali eles terminavam, Jesus falava, olha, eu quero que vocês entrem nessa embarcação e atravessem para o outro lado, e ele despedia a multidão. Então, irmãos, os discípulos obedeciam, e entraram no barco, e começaram a atravessar, e Jesus, ao despedir a multidão, a Bíblia diz que ele foi a só orar. Queridos, esse é o Jesus que eu conheço, não é o Jesus de favores, não é o Jesus de gaveta, mas é o Jesus que manda, ouve quem tem juízo, não, ouve quem tem ouvido, e obedece quem tem, tá certo. Então, irmãos, esse Jesus, aquele que tem ouvido, tem que ter juízo para obedecer, e a maioria das pessoas não querem ter juízo, tem ouvido, mas não tem juízo, porque não obedece. Mas aqueles discípulos, eles sabiam quem eles estavam obedecendo. Vira para o seu irmão com carinho e diz assim, você sabe quem você obedece? Agora diz assim também com tamanha elegância, diz assim, você sabe quem você verdadeiramente serve? Isso, irmãos, porque tem muita gente que não sabe quem verdadeiramente ele serve, irmão. Sabe por quê? Porque se você não obedece, você não sabe quem verdadeiramente você serve. Porque se você obedecesse, você sabia quem verdadeiramente você serve. Você não serve pastor, você não serve diáconos, presbítero, apóstolos, você serve a um Deus que criou todos os luminares, que criou todas as fontes de água. É um Deus que tem autoridade sobre a vida e a morte. E por que nós não entendemos isso? É tão fácil de ser compreendido, irmãos. Mas por quê? Porque muitas vezes somos ensinados errado, irmãos. E nós somos fácil de aprendizado. Tudo aquilo que nos conforta, tudo aquilo que nos deixa na zona de conforto, é muito bom para que nós venhamos aprender. Mas tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, eu não quero aprender. Eu quero... Quem aqui é fera em matemática e apaixonado pela matemática, levanta uma de suas mãos aí, que eu quero saber quem é o matemático dessa igreja. Quem é fera? Gosta? Você também? Não, você não, graças a Deus, né? Pelo menos um, né? Um tem. Mais alguém gosta de matemática? Mais dois lá atrás, fantástico.
numa igreja apostólica, mais uma aqui, 4, 5, 6 fanáticos por matemática. Agora, por que o restante, sabe por quê, irmãos? Exige de nós um esforço sobrenatural. A matemática é uma coisa louca, irmãos. É uma coisa que não tem muito sentido, mas no final tem um resultado correto. Parece que não tem sentido a matemática. Você já observou isso? A matemática, ela leva número, mas ela leva letra, ela leva ponto, ela faz sinais, e no final ela tem que ter um resultado. E você fala, caramba, esse resultado aí só serve para quê? Irmãos, parece que não tem sentido, mas tudo tem sentido nessa vida. E a matemática do Senhor Jesus também é a mesma coisa. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender a gostar daquilo que nos faz nos esforçar mais. Sairmos da zona de conforto e começar a estudar, a ler, a buscar e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Não adianta, irmãos, eu só me alimentar, eu só vou ficar gordinho, mas eu preciso também passar para as pessoas aquilo que eu aprendi. Então nós precisamos aprender, mas sair da nossa zona de conforto. Queridos, o dia estava bom. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, vai. E eles entram no barco e saem remando em direção ao outro lado. Jesus tinha um projeto. E aí, amados, o que eu aprendo? Nós até tentamos, realizar ou fazer tarefas ou projetos sem Jesus, mas é inevitável que as adversidades venham, irmãos. Nós temos que estar preparados, queridos. Nós vemos que Jesus deu uma ordem, o tempo estava bom, era dia, e os discípulos saem, com tudo tranquilo, olhou para o tempo, legal, vamos embora, vamos atravessar. E aquele que se prepara para a adversidade, ele tem mais chance de romper as adversidades, porque ele se preparou antes. Irmãos, a minha mãe biológica, eu acho que só acontece comigo, acontecia comigo isso, com ninguém aqui acontecia isso, eu gostava de futebol, bola, menino, e aí corria, tomar banho, aí corria para o banheiro, aí daqui a um pouco gritava, mãe, a toalha, não é verdade? Só acontecia comigo, ela gritava assim, quem vai para o mar, se prepara em terra. Eu falava, minha mãe pirou, mãe, a toalha, quem vai para o mar, se prepara em terra. Então, o que ela queria dizer para mim? Você vai tomar banho, leva a toalha. Não é ficar gritando, a toalha. Não, você não vai tomar banho, você tem que se enxugar. Então, amados, quem se prepara para a adversidade, consegue vencer a adversidade com mais facilidade. Ainda que seja difícil. Ainda que a adversidade venha para nos matar. Ainda que a adversidade venha para nos tratar, ainda que a adversidade venha para nos alejar, nós temos forças para romper a adversidade, porque nós nos preparamos antes. Entenda isso. Queridos, e por certo a adversidade vem. Sabe quando nós achamos e que estamos fazendo tudo, mas não conseguimos sair do lugar? Sabe quando nós achamos que estamos trabalhando, mas não conseguimos o êxito do nosso trabalho, e a gente fala, poxa, trabalhei esse ano para pagar dívidas. Esse ano foi um ano que eu trabalhei, mas é como se eu tivesse nadado e não saí do lugar. São os ditados que a gente mais ouve, as pessoas falando meio assim, poxa, parece que eu fiz tudo, mas não consegui sair do lugar, parece que eu estou parado, paralisado.
Eu imagino os discípulos, né? Quando começa agora a enfrentar a adversidade, que vieram os ventos, e já era tarde, já era madrugada, e eles colocando um esforço sobrenatural nos remos, e forçando, e a embarcação parada, em águas profundas, e não saía do lugar. Queridos, uma coisa que eu aprendo, que Jesus, ele não vem antes e nem depois. Quando Jesus vem, ele vem na hora certa. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos que o Senhor venha nos auxiliar, queremos que o Senhor venha, olha, Senhor, tem pessoas que já sofrem por antecipação, né? Ou acha que Jesus vai vir depois da situação já. Mas eu quero te dizer que Jesus sempre vem na hora da adversidade, nem antes, nem depois, na hora. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua história, na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa que é real: Jesus, na hora certa, Ele vai aparecer para você, para resolver a sua história. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, mas Deus fala comigo também, que talvez você parou de remar antes, e já entregou os pontos. Irmãos, Deus tem falado muito, que muitos têm desistido dos seus casamentos, muitos têm desistido do seu noivado, do seu namoro, muitos têm desistido da sua empresa, muitos têm desistido rápido dos seus ministérios, porque acha que não deu certo, ou está demorando para chegar o seu tempo. Aí sabe o que você faz? Em vez de você continuar se esforçando e de repente suar a camisa, porque você precisa suar a camisa, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado à força, ou com esforço sobrenatural. Porque, irmão, um esforço comum, irmãos, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, irmãos. Então nós, quando o homem do mundo, o ímpio, ele quer alguma coisa, irmãos, ele ensaia, ele luta, e se for possível, ele faz coisas perigosas para que ele possa vencer. E o servo de Deus, ele desiste muito fácil. Eu não entendo isso, eu não sei se ele está usando Jesus de gaveta. Já que não me ajudou, e aí levanta os remos, né? E para de remar. Bom, se você parar de remar, você parou antes da sua vitória. Mas como nós entramos em embarcação a remo, existe 3 tipos de situações. Ou você continua remando contra a correnteza e você força, você vai andar pequeno, mas você vai andar. Ou você coloca os remos para dentro da embarcação e a correnteza vai te levar para onde ela quer. Então você tem que suportar, e você não sabe para onde você vai. Ou tem uma situação, você remar contrário. Você rema contrário ao seu lado. Quem sabe você prejudica a esposa, ou prejudica o marido, prejudica a família, porque você está remando contra. Mas eu aprendo que Jesus não vem antes e nem depois, mas na hora. Você talvez parou de remar, mas aí Deus começou a falar comigo, e a pergunta que eu me faço e faço a vocês: por que Jesus veio sobre as águas, desafiando as leis da gravidade? Aí eu parei e fiquei pensando, falei, puxa vida, é uma situação assim meio louca, né? Mas para Deus, para Jesus, né? Nada, Jesus é como uma matemática, é complicado, mas tem resultado, e sempre o resultado, para dar certo, tem que ser um resultado correto. Você tem que tirar a prova dos 9, você tem que chegar a um denominador comum. Então, queridos, eu fiquei analisando, estudando, e eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, por quê que o Senhor permitiu que eles
fizesse um esforço sobrenatural, e os ventos vieram, ventos contrários, e o vento estava batendo na embarcação, e as ondas começavam, e eles já estavam fadigados, cansados. Depois de uma ministração tiveram que remar, e alguns eram exímio, nadador, porque eram pescadores, já conheciam a maré, conheciam como é que funcionava ali, aquele lago. E Deus começava a falar que Ele age no impossível e no improvável, porque nós queremos sempre, nós somos muito limitados a fazer as coisas muito corretas, e achamos que Deus, Ele tem que fazer tudo para nós da maneira que nós queremos, não na maneira dEle. Mas aí eu falei: Senhor, tudo bem, até aí eu entendo que o Senhor aparece no sobrenatural e tal, mas o Senhor estava ali como homem, ensinando a homens. Por que veio andando sobre as águas? Isso é um mistério que você vai guardar no seu coração. Mas, irmãos, Ele nos mostra que tudo é possível para quem crê. Guarda isso no seu coração. Tudo é possível para o que crê. Mas aí, irmãos, no verso de número 26, ele veio mostrar que sempre vai tentar o homem, vai ser o medo da morte. Quando ele aparece, irmãos, ele vem andando sobre as águas para provar para o homem que o homem tem medo da morte. E isso começou Deus falar comigo, e eu comecei a falar: Deus, como assim? Eu estou ficando meio assustado com essa revelação que o Senhor está me dando. E Ele falava: o homem tem medo da morte. Eu queria provar para o homem que ele tem medo da morte. E amados, o que nós vemos é que quando o Senhor aparece, eles já estavam no lugar profundo, no lugar mais fundo do lago, no lugar de 48 metros de fundura, e açoitado pelas ondas e açoitado pelos ventos. E a Bíblia relata que o Senhor veio andando sobre as águas, e se você não sabe, é muito escuro. Não é como o mar que reflete a lua, não é como, é lago, irmãos. É cercado de montanhas por todos os lados, não tem essa iluminação que nós temos, não tinha lanterna, embarcação ou farol, mas estava muito escuro. E quando Jesus ele veio andando, em uma certa distância, eles viram uma luz, porque Jesus é a luz. E ele andando sobre as águas. Agora você imagina, porque aqueles homens gritaram de terror, gritaram de medo. É um fantasma, porque, irmãos, você imagina uma luz andando por sobre as águas. Jesus, Ele quer iluminar a nossa vida e o nosso caminho, irmãos. Mas Jesus, Ele dá uma voz de comando, Ele diz assim: não temais, sou eu. E eles começaram a observar que Jesus estava ali em águas profundas, a luz estava ali sobre as águas. Mas nós vemos que no verso 28, Pedro se convida. Foi Jesus que chamou, irmãos. Pedro se convida a ir ter com Jesus. E no verso 29 a Bíblia relata que Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas. Alguns pregadores talvez passam despercebidos nessa parte. Diz que Pedro, quando desceu, afundou. Não, irmãos, Pedro andou por sobre as águas, olhando para a luz. Havia águas profundas. Jesus estava andando sobre as águas, porque Jesus queria mostrar o mais profundo de si mesmo. Jesus queria mostrar, Jesus queria revelar-se a eles, que é na profundidade do Espírito que nós temos uma grande intimidade com Deus. E era naquele momento, ali era um ensinamento de sim ou de não, ou você crê ou você não crê.
E aí Deus foi falando comigo, tinha que ser ali, nas águas profundas, tinha que ser por cima das águas, porque jamais aqueles discípulos iam aprender o que ele queria ensinar. Por isso que ele veio caminhando sobre as águas, e ali eles puderam ver que Jesus brilhava, iluminava, alumiava, da forma que você queira entender, mas havia uma luz, e essa luz era Jesus. E Pedro agora começa a andar por sobre as águas, querido. E como eu disse que no verso 29, Pedro andou sobre as águas, reparando a força do vento. No verso 30, ele teve medo. Jesus quer mostrar isso para você, igreja, quer mostrar isso para mim, que ele sentiu um medo muito grande, medo da morte. Queridos, e esse medo que Pedro teve da morte, né, da morte física, e Deus falava comigo, olha, meu filho, o povo tem medo da morte física, mas não tem medo da morte espiritual. Aí eu falei, Senhor, peraí, agora eu estou começando a entender, porque em terra eles não iam entender isso, mas lá no meio das águas profundas, tu és a luz, tu vens até eles, eles gritam de pavor, porque tu és a luz. Pedro se convida o Senhor, então vem, Pedro anda sobre as águas, mas quando vem a adversidade, por certo, vem na vida do cristão, Pedro começa, a Bíblia diz que ele começa a submergir, ele começa a afundar. Você está entendendo? Diz amém. Aí quando ele começa a gritar, sabe o que Pedro, um pescador, um exímio nadador, ele disse, Senhor, salva-me. O Senhor já estava perto dele, ele já tinha caminhado até o Senhor. O Senhor foi, levantou o Pedro pela mão, e foi caminhando em direção ao barco, e entrando no barco, cessou o vento e a adversidade. Sabe o que eu quero trazer para você? Aquilo que Deus falou no meu coração, e é forte, extra forte, irmãos, que em terra esse ensinamento não seria uma realidade, porque nós temos medo da morte física, mas não temos medo da morte espiritual. Aí eu falei, Deus, como assim? Ele falou assim, meu filho, quantos na minha casa estão mortos espiritualmente? Fisicamente estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. Eles não têm medo de pecar. A humanidade não tem medo de blasfemar, de pecar contra mim, de pecar contra o semelhante, de pecar contra a palavra, de pecar contra tudo aquilo que é lei, tudo aquilo que é mandamento, e morre espiritualmente. São pessoas que estão andando mortas, mas tem medo da morte física. Eu falei, Deus, não é que é verdade? Nós temos medo de uma bala perdida, porque não existe bala perdida, porque ela vai achar um lugar, ou uma parede, ou um corpo, ou um carro, ela vai achar um local para se alojar. A munição, ela sempre acha um local. Então eu quero dizer para você que nós temos medo de um acidente, temos medo da queda de um avião, temos medo de morrer afogado, temos medo de tanta coisa, irmãos, temos medo de ladrão, temos medo de tudo acontecer de ruim, temos medo de morrer fisicamente. E algumas pessoas dizem assim, não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de ficar em cima de uma cama, definhando, dando trabalho. Irmãos, só pode dizer isso quem já esteve à beira da morte. Só pode dizer isso quem já esteve no vale da sombra da morte. Talvez eu estou falando para pessoas que já passou pelo vale da sombra da morte, aonde você diz que é corajoso, diz que é forte, diz que você não tem medo da morte, mas na hora nós trememos diante da morte física, mas não tememos a morte espiritual, porque nós carregamos um Jesus de gaveta, que no momento oportuno nós sacamos ele da gaveta e pedimos proteção para ele. Irmãos,
Deus, na figura do Senhor Jesus Cristo, queria ensinar aos discípulos o que é estar em águas profundas e quem Ele era. E a diferença entre a morte física e a morte espiritual. E quantos de nós estamos indo a caminho do matadouro espiritual? Ou muitos já morreram, ou muitos estão trilhando um caminho que vai te levar à morte espiritual. E Deus nesta noite está te alertando: filho, eis que eu venho sem demora. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. O Senhor está voltando, queridos. E Ele veio para nos salvar. E algumas pessoas acham que a morte é uma coisa normal. Eu quero te dizer que ela não é normal. E eu provo na Bíblia. No livro de 1 Coríntios capítulo 15, 26. Grava isso, irmãos. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, você acha que se o próprio Jesus diz que a morte é o nosso inimigo, a morte foi inimigo dele, e ele venceu a morte, ele rompeu a pedra, ele não está lá naquela sepultura, naquele sepulcro, ele rompeu os portões do inferno, e ele inaugurou o paraíso. Porque eu quero te dizer que o nosso Cristo vive, está à direita de Deus Pai, Criador do céu e da terra, mas não nos deixou órfãos, deixou conosco o Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso hoje nós temos essa liberdade de sentir a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, de sentir que Ele está aqui, de sentirmos tocado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos, o último inimigo. Então, temos que vencer alguns inimigos. O Senhor vai vencer alguns inimigos para nós também, vai nos ajudar a vencer os inimigos. Porém, o último inimigo a ser destruído é a morte. Morte, onde estão os seus aguilhões? A morte física. Porque nós que cremos no Senhor Jesus, nós que andamos diante da palavra do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, nós não vamos morrer, experimentar a morte, mas nós vamos experimentar dormir no Senhor e sermos entregues nas mãos do Senhor. Você crê e diz amém. Mas eu quero te dizer, queridos, sabe o que Deus está falando para nós encerrarmos? Não pare de remar. Reme, reme, não pare de remar. Você tem que remar, você tem que continuar, não pare. O Senhor, Ele não vai vir antes e nem depois, Ele vai vir na hora certa. Está difícil, é o momento de você remar, não é momento de parar. Sabe o que Deus tem falado para mim? Não olhe para a adversidade, olhe para Ele. Não tenha medo da morte física, mas tema a morte espiritual, porque é na morte espiritual que nós ferimos o coração de Deus. Sabe o que Deus tem falado para mim? Você sozinho não pode nada. E Ele permitiu que os seus discípulos fossem sozinhos. Jesus não estava com eles, e vieram as adversidades. Aqueles homens conheciam o mar, conheciam onde eles estavam, mas chegou o ponto deles estar exausto e não saber mais o que fazer. Pensa nisso. E algo que me chama a atenção: Pedro, saber nadar, exímio nadador, por que gritar? Senhor, salva-me. Porque tudo que eu estou falando para você é espiritual. Pedro não pediu, eu vou morrer afogado. Salva-me. Talvez tem pessoas aqui nesta noite precisando de salvação.
são pessoas que estão afundando. Eu não sei como está a sua vida, mas talvez tem pessoas aqui nesta noite que está afundando. Sozinho você não pode nada, e o Senhor provou isso ao deixar eles tentar atravessar. Mas nas águas profundas foi que o Senhor se apresentou a eles. É nas águas profundas que o Senhor nos apresenta. É nas águas profundas que o Senhor se revela a nós. Queridos, eu aprendo também que com Jesus é Ele que acalma a tempestade. Você pode até usar meios paliativos para uma suposta dor, uma dor de amor, uma dor de paixão, uma dor de perda, um ministério atrofiado. Mas eu quero dizer para você, só Cristo pode acalmar a tempestade da sua história. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que nesta noite você veio e por que você veio justamente nesta noite. Mas o Senhor, Ele diz: venha sem demora. Nós vamos...